Chegamos a Gênesis 19. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las darei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens da cidade, faze-os sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem se aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar-se com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram da cidade, e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá minha alma. Disse-lhe: Quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás,
e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverter as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita, a mais nova, No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram àquela noite beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, que é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Meus irmãos, um texto comprido, mas completamente explicativo, autoexplicativo, não tem muita coisa que explicar. O texto está bem claro: a perversidade dos habitantes de Sodoma tornou-se proverbial. Até hoje nós temos diversas palavras descendentes, originadas no nome de Sodoma. E vemos também o caso da mulher de Ló. Não se sabe por que ele olhou para trás. Curiosidade feminina ou saudade daquilo que ela estava deixando, na perspectiva de ir morar na campina ou numa cidade muito pequena? Ninguém sabe. Não adianta pensar que ela estava com saudade dos shoppings de Sodoma, porque naquele tempo ainda não tinha isso. Mas o certo é que ela olhou para trás. E aqui isso vai permanecer na história da igreja como uma advertência. O próprio Senhor Jesus, falando aos seus apóstolos, diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Essa mulher conheceu Abraão, essa mulher teve grandes instruções, mas como o próprio Senhor disse, quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Ela olhou para trás, ela duvidou. É mais ou menos como Pedro andando sobre as águas. De repente, impressionado com a coisa, afunda. E Jesus pergunta: por que duvidaste? A mulher de Ló é um símbolo para nós. Continua a mensagem do Senhor Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. A perversidade mostrada aqui é grande. Apesar de Hebreus chamar Ló de justo, o justo Ló, nós vamos ver que é exatamente um erro de Abraão que Deus vai corrigir. Aliás, capítulo 19 em diante, começa Deus corrigindo os erros de Abraão até ele chegar ao ponto que Deus quer. Mas, irmãos, a maior lição que nós temos aqui é o resgate. O anjo vai lá e tira Ló. Nada, sai. Não tem isso. Pega pela mão e leva para fora. A salvação é isso.
Salvação não é chegar e dizer, olha, sai daqui porque Deus vai destruir a cidade. Não, agora não, acho que não. Estou avisando, sai daqui. Não, salvação é tomar, é arrancar. Comentando sobre esse texto com alguns irmãos em uma igreja que pastoreei, numa área que era muito inundada, a igreja ficava numa ilha fluvial, e em 79 a casa que ficou mais livre de água foi a casa de um presbítero. E ele ficou sobre a laje da casa, a fim de guardar algumas coisas que ele tinha colocado em cima da laje, geladeira, fogão e outras coisas, porque alguns vinham de barco e roubavam. E ele ficou sobre a laje. Passou o corpo de bombeiros de helicóptero, viu ele lá sobre a laje, gritaram com o alto-falante, ele disse, não vou sair daqui não, pode deixar. E o rio correndo, e a ilha toda debaixo da água, só a casa dele que era mais alta, a laje estava 1 metro acima da água. E ele disse que uma hora desceu um bombeiro numa corda, agarrou-se com ele, amarrou a corda e puxaram para cima. Salvação é isso. Salvação não é dar a oportunidade da pessoa se salvar. Isso Armínio ensinava. Armínio dizia, não, Jesus não veio aqui morrer para nos salvar, ele veio aqui para nos dar uma chance de salvar. Você é que tem que decidir se vai ser salvo. Isso não é salvação. Salvação é Jesus chegar no túmulo de Lázaro e dizer, vem para fora, e Lázaro sair. Lázaro não teve escolha, teve que obedecer. Ló aqui não teve escolha, os anjos tomaram pela mão e levaram. É claro que a gente vê, mesmo depois de salvos, pessoas escorregando. Por exemplo, o caso da mulher de Ló. Perdeu a salvação. Ela já estava salva. Ela voltou-se para o pecado e foi castigada. As filhas de Ló que cometeram incesto com ele. Salvação não significa santificação. É o caso do Lázaro. A salvação é tirar o defunto da cova. Depois que o defunto sai da cova, desamarra o Lázaro. Tira o pecado do defunto. Nós somos salvos. Compete-nos agora trabalhar para aperfeiçoar a nossa salvação. E isso é um processo chamado santificação. Primeiro a salvação, depois a santificação. Agora só consegue se santificar aquele que já está salvo. Por melhor que o homem se torne, a educação dele faça ele um verdadeiro cavalheiro. Se ele não for salvo, isso não significa que ele seja santo. Significa que ele é um verdadeiro cavalheiro. Santificação é uma coisa que acontece a quem Deus já alcançou com a sua salvação. Se Deus nos abençoar, amanhã nós veremos o capítulo 20, em que Abraão e Sara estão em Gerar e no capítulo 21, nasce Isaque.